Graça e paz abençoados. O texto da palavra do Senhor se encontra em Atos capítulo 17, versículo 24, que diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Então Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Essas construções de pedras, que nós chamamos igreja, ela é necessária para que nós nos reunimos naquele lugar como igreja. Por isso que nós somos a igreja reunida. Então nós temos que saber que é bom haver um local para nós estarmos comunicando os dons espirituais como igreja de Cristo. Veja que ele está dizendo que Deus não habita em santuário feito por mãos de homens, porque esse santuário somos nós. Está escrito em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 6, Cristo como Filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Então nós somos a casa de Deus, nós somos a igreja de Deus, reunidas em um lugar. Mas quando nós saímos dali, a igreja deixa de existir? Não, porque a igreja somos nós. A igreja são vidas. Então veja, amados e queridos, que está dizendo que o Deus que fez o mundo e tudo o que neles existe, sendo Ele, sendo Deus, não é Senhor dos céus e da terra, Ele não habita em quem? Santuários feitos por mãos de homens. Por quê? Porque Deus não é servido por mãos humanas. Ele não necessita de alguma coisa. Não, Deus não necessita de nada, pois Ele mesmo é quem a todos dá o quê? A vida. É Ele que dá a vida a todos, meu amado e minha amada. Então por isso que Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Então como Ele, que na realidade, Ele que não precisa de coisa alguma, e Ele mesmo é quem todos dá a vida, Ele dá a respiração e tudo mais é Ele quem dá. Então por isso que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, e por isso que nós somos filhos, que nós somos casa de Deus, Jesus como filho sobre a sua própria casa, e algumas traduções sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Então Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, Ele quem é Senhor dos céus e da terra, Ele não habita em santuário, feito por mãos humanas. Por quê? Porque de uma vez só, foi de uma só vez, Deus fez o quê? Deus fez a raça humana. É o versículo 26 de Atos 17 que diz: para habitar sobre todo o que? A face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então todo o domínio, todo o comando é de Deus. Tudo está no controle do Senhor. Por isso que Ele não habita em santuário feito por mãos de homens, e nós somos o santuário de Deus. Ele que habita em nós. Então precisamos entender que esse Deus que não habita em santuário feito por mãos de homens, esse Deus, ele é que nós entendamos que ele não está longe. Aliás, ele está conosco, porque aqui no versículo 27 está escrito: para buscar a Deus, se porventura tateando, o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Ou seja, ele não está longe, ele está presente. Agora, tateando o possa achar, ou seja, parece para muitos, se não estiver com a mente iluminada, vai parecer que Deus está longe, eu preciso buscar a Deus em tal lugar. É o que eu estou aqui explicando. Nós vamos para esse lugar, nós como igreja, a igreja reunida, como o próprio Paulo mesmo falava, a igreja reunida em sua casa, ia falando, entendendo que a igreja são vidas. Então, amados e queridos, e o versículo 28 diz: pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Não é só o povo de Israel que era geração de Deus, porque Jesus veio para Israel. Eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não só por isso, ele não é simplesmente para Israel, não é só Israel que é geração de Deus, nós também somos geração de Deus.
Nós sabemos que nós, como vidas, nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui, porque o versículo 30 diz, ora, não louve Deus não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que é Jesus, né? De um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então veja que quando Jesus ali ele se ressuscitou dentre os mortos, nós entendemos que Deus que estabeleceu o dia e o lugar para que o mundo fosse habitar, para que o mundo, né, fosse julgado com justiça por meio de Jesus Cristo. Então ele deu essa garantia fazendo o que? Ressuscitando Jesus dos mortos. Então nós sabemos que Jesus ressuscitou dos mortos, então é ele que, com certeza, amados e queridos, é a nossa garantia de salvação. Não é de nós mesmos, porque nós não podemos fazer nada, mas o próprio Deus, por mais que nós dizemos, não, eu estou me esforçando, né, mas ele está dizendo, mesmo que tateando possa achar, quer dizer, mesmo que Deus não está longe. Então, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância que a pessoa acha que ela vai para se salvar, ela depende dela, ela depende de Deus. É claro que ela precisa estar aprendendo, estar sendo direcionada por Deus para que ela, nesta vida, ela já vive, digamos assim, reinando em vida. Ela seja uma pessoa que reina em vida, senão ela fica dizendo, Jesus vai voltar e eu vou ficar. Então, quer dizer, é como se Deus não estivesse nela, como diz o versículo que eu li de Hebreus 3,6, como se ela não fosse a casa de Deus, como se ela fosse uma pessoa que está sozinha no mundo. Então é preciso pôr na mente que ela não está só, que Jesus está com ela. Então é isso que nós temos que pôr na nossa mente, Jesus está sempre conosco. Então, amados e queridos, isso é a garantia que nós somos verdadeiros cristãos, porque ser casa de Deus é ser verdadeiros cristãos, é viver a vida cristã, é viver uma vida acreditando naquele que morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida nele. Tá certo? Por isso que Paulo diz, se não me falha a memória, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, onde ele fala que, meu Deus, deixa eu olhar aqui porque passou da minha mente. Gálatas, capítulo 2, Romanos ainda aqui, Gálatas, aqui, capítulo 2, versículo 20, é isso mesmo. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Está dizendo que esta vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que muito me amou e se entregou por mim. Então ele se entregou por mim. Então não sou eu que vivo, é ele que vive em mim, é ele que vive em você, porque nós somos casa de Deus, somos habitação de Deus. Quando nos reunimos para nos voltarmos à memória, quando nos reunimos em um local, em um templo de pedra, em qualquer lugar que nos reunimos para comunicar o Evangelho, ou seja, os dons espirituais, nós somos, sim, a igreja de Deus reunida. Então, eu não sou contra reunir, pelo contrário, eu sou a favor que nós venhamos reunir para pregarmos a graça como ela é, tá certo? Esta é a palavra e que Deus continue abençoando a tua vida. Graça e paz.